Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta. Que calor é esse? Meu Deus. Nem Teresopolitano. Dá a sensação que Teresopolitano só consegue viver em Teresópolis. Meu Deus do céu, eu não tô conseguindo usar boné. Eu tô mostrando pra vocês a minha careca, um negócio que eu não costumo fazer. Mas de qualquer forma, meus amigos, vamos trazer as informações do Fluminense. Antes de qualquer coisa, se inscreva aqui no canal do Flu. Estamos quase alcançando 95 mil inscritos. Talvez, assim, na gravação desse vídeo a gente já tenha até conseguido. Então se inscreva, ative o sininho tricolor. E não esqueça de... arrebenta no like. Arrebenta nesse like, clique no gostei, hype. Também Hora do Flu. Já disse que Hora do Flu é um dos canais mais bem hypados aí. É doideira isso. E agradeço de verdade, de coração. Mas vamos lá, gente. Tem muita coisa para conversar. E na minha opinião, a principal informação é sobre Fabinho, né? Mas vamos pelo começo. Porque a gente tem, chegando no Rio de Janeiro, o James, tá, pessoal? Então, o James, ele está chegando, custou ao Fluminense aí 22 milhões de forma parcelada, um contrato de 5 temporadas, é um jogador jovem de apenas 25 anos, né? E ele já falou, o nosso querido Marcelo Leves conseguiu gravar um vídeo dele, de 12 segundos, mas a gente vai trazer aqui para você, né, a primeira fala dele como jogador do Fluminense. Vamos analisar. Muito feliz, né? Expectativa as maiores possíveis e não vejo a hora de fazer a estreia, né? Tá diante da nossa torcida e dar um ponto antes. Então, assim, bem animado. Nossa, mentira. Muito feliz, né? Ele tá muito feliz. Gente, foi cedo isso aqui, né? Então... expectativa as maiores possíveis. As expectativas maiores possíveis. E não vejo a hora de fazer a estreia, né? Tá diante da nossa torcida. Fazer a estreia, estar diante da nossa torcida. Eu também já estou sentindo falta de ver o Fluminense em campo, né? Mas o James é uma contratação que eu particularmente gosto. É uma aposta válida. Acho que o valor ficou legal para todo mundo. Acho que é uma boa contratação do Fluminense. A primeira do ano, né? A primeira para o ano de 2026 é uma contratação de um perfil bom. Jogador jovem, promissor, vem de boas 2 temporadas, né? Tem uma construção muito boa, é um jogador de porte alto, vai nos ajudar aí na bola aérea, tem saída de bola, né? Algo que o nosso querido Zubeldia prioriza muito. Eu gostei, acho que o Fluminense se fez bem na contratação do James, tá, pessoal? De verdade aí, parabéns à diretoria, gostei dessa visão. Agora, o que surgiu ontem, meu amigo, foi a informação de queridos que eu tenho, assim, pessoas que cobrem o Palmeiras, que eu tenho uma ótima relação, né? A galera lá do TV Espírito de Porco, né? Porco por causa do Palmeiras, tá, gente? Acho que a gente já... Se eu falo isso aqui na minha sala... não sei o que é Espírito de Porco. Minha mãe, sangue de Jesus tem poder. Minha mãe não consegue lidar com esse tipo de informação. Mas a gente tem aqui, né, a informação que o Palmeiras, né, tem um interesse no Fabinho. Fabinho revelado aqui, né? Fabinho que já disse em entrevistas que tem a vontade de jogar no Fluminense, né? De voltar ao Fluminense. Mas a informação aqui dos queridos é que o Al Ittihad, né, deu um sinal verde para que o Palmeiras consiga negociar com o Fabinho, né? Já tem até uma reunião marcada e tudo mais. Só que eles entregam que o Fluminense tem um interesse no o Fluminense tem um interesse no Fabinho, no jogador, e pela necessidade de recompor ali o setor de meio de campo e a identificação do jogador. O tricolor tenta atravessar a negociação caso o Palmeiras não chegue a um acordo financeiro rápido, né? O que acontece aqui, pessoal? Não é novidade para ninguém que o Fabinho tá no radar do Fluminense. E não só o Fabinho. Todos esses jogadores que já passaram por aqui, né, e que têm um interesse em voltar, que são grandes jogadores, como é o caso do Fabinho. Não sei se você talvez saiba o quanto de bola que joga o Fabinho. Só para tu ter uma ideia, na minha opinião, se o Fabinho fechar com qualquer clube brasileiro hoje, ele pisou no Brasil, ele é o melhor volante do país. Esse é o nível do Fabinho. É um jogador com saída de bola, é um jogador muita marcação, é um cara que ainda pisa lá na frente. O Fabinho é um jogador aço
acima da média. Acima da média aí. E no Brasil, Deus que me perdoe, esse brinca. Eu vejo o pessoal falando de vários jogadores do Flamengo, vários jogadores do Palmeiras de volante, mas o Fabinho é mais bola. Muito mais, muito mais. Né? Pô, o Fabinho historicamente, no futebol, cara, é absurdo. Né? Tem muita história por onde passou, Liverpool, né, também. Mas assim, sobre essa situação, primeiro de tudo, o Fluminense sempre vai ficar atento a essa situação do Fabinho. Se de fato tem essa possibilidade dele voltar ao Brasil, eu tenho certeza absoluta que o Fluminense vai tentar fazer alguma coisa. Isso é certeza. Ah, Thiago, é certeza. Pode anotar o que eu tô te falando. Se realmente o Al Ittihad colocar ali e o Fabinho quiser voltar ao Brasil, pode anotar que o Fluminense vai investir. Pode anotar. O Fluminense não vai dar esse mole, né? Pode acontecer de perder na disputa, né? Algo que também precisa ser falado, que não é fácil disputar com o Palmeiras em relação a negócio. Você viu que o Fluminense quase fechou com o Marlon Freitas, né? Jogador revelado aqui no Fluminense, um dos ídolos lá do Botafogo, né? O Fluminense chegou a ficar próximo de fechar com ele, segundo informações aí do Jornada, mas primeiramente parece que teve o Jorge Nicola comentando que o Fluminense tentou também. Então, assim, o Fluminense quase fechou com o Marlon Freitas, veio o Palmeiras oferecendo salário de 1 milhão e oferecendo um valor maior, né, para o próprio Botafogo, né, 5,5 milhões de euros, o Fluminense ofereceu 5 milhões de euros segundo Jornada, né. Então, assim, competir com o Palmeiras é dificílimo. Competir com o Palmeiras é difícil. Se o Palmeiras abrir a carteira mesmo para trazer o Fabinho, o Fluminense vai ter que fazer uma engenharia aí interessante para tentar brigar. Vai ter que contar com o apoio de Superbet, vai ter que contar com o apoio de Puma, vai ter que contar com apoios externos, porque brigar com Flamengo, Palmeiras, financeiramente, é muito difícil. Agora, sobre essa questão do Fabinho, a gente tem que aproveitar a identificação nesse caso, né? Que é um jogador identificado com o Fluminense, né? Não tem muito tempo que ele deu uma entrevista ao TNT Sport dizendo que voltaria para o Fluminense. A gente trouxe isso aqui para vocês. Eu não sei se vou conseguir pegar aqui agora na gravação desse vídeo, mas a gente trouxe exatamente isso, que o Fabinho deixou claro, né? Tem aqui, ó. O Manolo colocou nas redes sociais. Eu sigo o Manolo também lá no Twitter, hein? Algum clube? Ó. Assim, não digo nem necessariamente de coração, mas uma coisa de identificação. Eu acho que eu tenho um carinho muito grande pelo Fluminense, pelo tempo que eu passei lá, pelas portas que o Fluminense me ajudou assim a abrir. O Fluminense realmente foi a vitrine para mim, foi onde eu joguei as categorias de base, não, as competições ali durante o Sub-20, que realmente o pessoal me viu e eu pude sair para a Europa. Então, assim, galera, o Fluminense tem que aproveitar isso aqui que eu acabei de mostrar, o carinho que o Fabinho tem, né, pelo Fluminense. E do fim das contas, os últimos anos do Fluminense é exatamente isso. Os grandíssimos jogadores que a gente tem, ou teve, passando por aqui, foi por causa da identificação. Marcelo, moleque de Xerém, Thiago Silva, também revelado aqui. Felipe Melo foi um grandíssimo jogador que a gente teve. Não teve uma identificação, tu acha? Pô, tem foto de Felipe Melo de criança. Eu até, feliz Dia das Crianças, eu coloquei essa foto. Ele segurando o neném com a camisa do Fluminense. Então, assim, Fluminense sempre tem que apelar por essa questão ali emocional. Por quê? Porque financeiramente ainda não consegue. Thiago, tu tá falando isso porque tu quer que passe a SAF. Galera, essa SAF da Lazul Esportes aí, eu particularmente não tenho nada a ganhar em relação a isso. E particularmente, nem quero. Eu quero ter totalmente a liberdade de falar o que eu quiser aqui perante as câmeras. Sempre respeitando e tudo mais. Mas assim, eu acho que futuramente, sendo essa ou não, né, a SAF vai acabar acontecendo cedo ou tarde por essa questão. Cada ano que passa, as negociações têm ficado mais caras e mais difíceis, né? Até quando a gente vai conseguir apelar pela identificação, pela emoção, como é o caso do Fabinho? E o caso do Fabinho tem que apelar mesmo, né? Então, assim, vamos ver o que vai acontecer. Eu espero de fato que o Fluminense consiga.
um Fabinho no meio de campo do Fluminense, esquece, galera. É muito fera. É a posição muito importante. É o coração da equipe, né? A volância, né? Ainda mais a posição que o Fabinho faz, que é aquela posição de defesa e ataque, né? Aquela posição de transição. É a coluna vertebral. Se tu tem um cara poderoso e bom igual o Fabinho, teu time ganha muito, né? Então que a diretoria do Fluminense pense nisso aí, que tente, se de fato o Fabinho estiver indo pro Palmeiras, que tente entrar nisso daí, né? Porque é o que a gente sinceramente acha que pode ser excelente pro maior de todos, tá? Agora, outra coisa que eu queria trazer é que o Palmeiras não desistiu do Nino, tá? Pelo lado do Fluminense, tem aquela situação que o Zenit falou agora que não vai ouvir, não sei o que, mas o Palmeiras não tá nem aí e ainda não desistiu do zagueiro e vai continuar insistindo ali no zagueiro do Zenit. Eu vou te falar, eu espero esse comportamento do Fluminense. Qual comportamento? Insistência. Insistência. Vai insistindo. Vai falando, vai mandando coisa, vai querendo saber, fica em cima do Nino. Não pode afrouxar aí não, porque é um zagueiro de altíssima qualidade, né? E certamente outros clubes estarão sempre também pressionando ali, no bom sentido, o Zenit para tentar uma liberação. Então, o Palmeiras não desistiu do Nino, tá tentando asfixiar aí o Zenit de alguma forma. E o Fluminense espero que faça o mesmo, tá? Porque a prioridade do Nino é voltar ao Fluminense. Mas o Fluminense precisa estar no jogo, tá? Precisa estar ali no tabuleiro, né? E está, tá? Isso aqui não é uma crítica à diretoria, até porque eu acho que nesses casos a diretoria tá sempre atenta nessas oportunidades de mercado, de jogadores identificados, como eu já falei. Eu acho que nesse caso, assim, a diretoria ela tem bons méritos de ficar sempre atento, sempre ligado, não deixar passar nada, como é o caso do John Ares lá fora. Eu acredito que no dia que o John Ares levantar a mão pensando em voltar, o Fluminense tenta puxar ele de alguma forma, né? Então assim, vamos aguardar. Mas é isso, meus amigos. Teve essa situação aí do Marlon Freitas, mas acabou de fechar com o Palmeiras, tá? A informação até saiu agora, enquanto a gente tá gravando aqui, é que o Palmeiras de fato fechou ali, né? Olha só o que aconteceu. Marlon Freitas se reúne com o John Textor, pede a liberação e Botafogo trata detalhes para assinar. Então, assim, tá praticamente fechado aí. Agora os clubes trocam minutas de transferência. O que isso quer dizer? Que já tá aceito. Tá, pessoal? Então é isso. O Fluminense quase fechou com o Marlon Freitas aí, mas o Palmeiras acabou dando aquele chapéu no Fluminense, né? Acabou dando aquela chapelada aí, tá bom? Então é isso, meus amigos. Vamos seguindo, trazendo mais informações a cada dia e tendo alguma novidade a gente traz mais tarde pra você. Não esquece de se inscrever, de deixar aquele like, de ativar o sininho tricolor. Ter você aqui um grande presente, um grande privilégio. Beijo no seu coração, fiquem todos bem, tchau e valeu, pessoal!